Fala galera, vamos acompanhar o debate da imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vence a equipe do Bahia. Praticamente aí, galera, no último lance do jogo, o Flamengo vence o Bahia e sai com 3 pontos, né? O Flamengo agora é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega a 21 pontos e ultrapassa o Botafogo, que fica com 20 pontos. E o Bahia vai ficando na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre Flamengo e também a equipe do Bahia. O Bahia é uma equipe muito boa, galera. Você vê o gol do Bahia, né? O excelente toque também do Jean Lucas. E o Flamengo foi muito bem. O Flamengo no segundo tempo tem melhorado quando o Tite tem feito algumas substituições, mesmo achando que hoje as substituições não foram tão corretas, mas mesmo assim o Flamengo buscou o resultado e conseguiu sair com a vitória com o Maracanã lotado. E vamos acompanhar aqui o debate sobre Flamengo e Bahia, link na descrição, crédito e direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Um pouco mais dolorido, né? Porque o Vitória, que não vencia, venceu hoje. Estou falando do ponto de vista do torcedor do Bahia. O Bahia perdeu e quem fez o gol da vitória do Flamengo é um produto das categorias de base do Vitória, o Davi Luiz. Pois é, a gente está vendo aí o Tite, é realmente algo que chama a atenção. Pode ser, sim, aquele divisor que todo mundo fica esperando. Quando foi que o time foi campeão? Em que momento teve essa virada de chave? E aí pode ser, sim, ou pelo menos parece aquele jogo que você se lembra. Ai, naquele gol, no finalzinho, do Davi Luiz, em cima do Bahia. Quem vencesse assumia a liderança do campeonato. E hoje o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato com esse jogo. Teve a boa notícia, que era a volta do Ayrton Lucas e também do Everton Cebolinha. E o Everton Cebolinha já sai machucado. O Ayrton Lucas poderia estar muito cansado porque está voltando de lesão. E a gente ainda não sabe se aconteceu algo diferente para ele ter sido substituído. Eu imagino que tenha sido algo mesmo da parte física. Sim. Cansaço. Não, faz sentido. E nessa volta eles tiveram dificuldade para jogar. O Ayrton é um lateral extremamente ofensivo e durante boa parte do jogo o Flamengo não conseguiu atacar. Então foi um jogo em que o Flamengo teve força na reta final para vencer, teve de novo a bola parada. E eu acho que esse vai ser um ponto da coletiva do Tite. O Tite tem levado sempre, já há algum tempo, né, desde o fim da era de Corinthians, seleção, sempre alguém da comissão técnica com ele. Eu desconfio que ele vai levar o Matheus. Mas o Matheus esteve com ele no empate em Curitiba. Que ele estava suspenso. O Tite estava suspenso. O Tite não estava na coletiva? Não, eu acho que era o Matheus ao lado do Clebinho. É isso, porque eu lembro do Matheus falando. Mas hoje faz total sentido. Porque acabou o jogo, o Tite pendurou no pescoço do Matheus. Porque o Matheus, filho dele, é quem trabalha as bolas paradas. Trabalha as bolas paradas e o Flamengo vem de dois resultados com bola parada no fim do jogo, resolvendo a favor. Desconfio que ele vai levar o Matheus hoje para a coletiva e vai abordar esse assunto. E foi um jogo, além da qualidade técnica das duas equipes, e concordo com o André, a gente tem que falar do jogo do Bahia. O que o Bahia impôs ao Flamengo durante mais de uma hora de jogo dentro do Maracanã foi algo que a gente não vê acontecer, e eu fui levantar esses dados. O primeiro tempo terminou com 29% de posse de bola para o Flamengo. Eu fui olhar, em base de dados, todos os jogos do Flamengo nas últimas 10 temporadas. E só uma vez o Flamengo teve 29% de posse de bola, que foi no jogo contra o Fluminense do Diniz, no ano passado pela Copa do Brasil, que o Flamengo venceu. Mas aquilo foi só, o jogo de hoje foi só do primeiro tempo. Na reta final o Flamengo subiu de posse de bola. Mas só para dizer o que o Bahia impôs ao Flamengo durante boa parte do jogo. E foi um jogo de leitura tática muito interessante dos dois técnicos, porque quando o Bahia era melhor que o Flamengo, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, na reta final da superioridade do Bahia, o Tite faz duas trocas. Ele coloca o Gabriel e coloca o Alan. Então ele coloca um atacante e um volante. E ele tira o Araújo, Luiz Araújo e o Lohan. Ou seja, ele tira um atacante e um meia para colocar um atacante e um volante. O que dá a impressão que é uma alteração defensiva. Mas não é, porque o Alan entrou como um segundo volante para caçar, porque o Flamengo estava com dificuldade de recuperar a bola. Os meias do Bahia, que são ótimos, e são muitos, o Caio, é o Jean Lucas, é o Everton Ribeiro, é o Cauli, que é um tremendo jogador. Para mim, é o melhor dos 4 no campeonato, é o Cauli, joga demais. O Flamengo não conseguia roubar essa bola, o Bahia circulava essa bola. O Gerson, de segundo volante, não ia conseguir ficar mordendo. Então o Tite coloca o Alan para caçar. E a partir daí o Flamengo começa a se impor no campo de ataque, roubando bola, tendo posse e agredindo o Bahia.
E aí o Rogério percebe mais pra frente que aquele jogo que era do Bahia com a bola, rodando bola, distribuindo, construindo, aquele jogo não existia mais. O que o Rogério faz? Coloca 2 homens de velocidade, porque o jogo tinha mudado. Coloca o Biel, coloca o Ademir para tentar contra-atacar. O Bahia pouco contra-ataca, não consegue contra-atacar. Mas a leitura dos 2 técnicos foi muito correta, o que o jogo pedia em cada momento. Então foi muito interessante observar como os técnicos também foram se adaptando ao que o jogo estava exigindo e o Flamengo teve mais êxito com as trocas, com o que o jogo se transformou e martelou até vencer. E uma das provas que o Bahia, no primeiro tempo em especial, deu as cartas do Maracanã foi a movimentação na comissão técnica do Flamengo ali pelos 10, 15 minutos em que o Flamengo não achava o Bahia em campo. O Everton Ribeiro comandava o jogo do Bahia na transição de defesa para o ataque e era um tal de Tite conversando com o Kleber sentado, Tite levantando, Matheus em pé na frente do banco conversando com os jogadores para tentar acertar. O Flamengo começa a dominar o jogo depois das substituições. Faz o gol com o Gerson numa linda jogada. A jogada do gol do Flamengo, o primeiro gol, é muito bonita. Mas no momento em que, se você perguntasse para quem estava assistindo o jogo, vai sair um gol de quem vai ser? Vai ser do Bahia, porque o Bahia era o time mais perigoso. A bola chegava... Aliás, os 2 gols do primeiro tempo foram muito bonitos, né? As 2 construções, né? A do Flamengo com o Lohan Pedro terminando no Gerson. E o gol do Bahia com o Canu, o zagueiro Canu dando um passe, quebra a linha, acha o Jean Lucas que fez uma partida muito boa, acha o Everaldo e ele bate. Então, assim... Teve uma falha ali também do Ayrton Lucas, né? O Everaldo é mais forte, né? Mais forte, aí no corpo ele levou. Assim, o Rogério demora para falar... mas o Rogério é um cara que a gente sabe como ele fica incomodado, irritado, transtornado com as derrotas. Mas eu imagino que ele vai reforçar para o grupo dele e na coletiva que para a identidade do projeto esportivo do Bahia, se comportar como conseguiu se comportar durante boa parte, um pouco mais da metade do jogo dentro do Maracanã, foi bastante interessante. Faltou fôlego, faltou um pouco de força física na reta final e o Flamengo se impôs para vencer com merecimento. Te surpreende a posse de bola do Bahia, André Kfouri? Me surpreendeu a dinâmica que o Bahia aplicou. A precisão de passes no primeiro tempo foi melhor do que a precisão de passes do Flamengo. E assim, e reduzir o Flamengo a esses 29%, 30% que o Gustavo citou, não é coisa para qualquer time, mesmo com o Flamengo distante da sua escalação mais capaz para jogar no Maracanã, com o torcedor no cangote dos jogadores. Não é viável imaginar um Flamengo, vamos esperar o Bahia, jogar no espaço, mas o Flamengo jogou no contra-ataque durante um bom tempo, porque a dinâmica de jogo do Bahia era essa, e o Bahia fez isso muito bem. O meio de campo do Bahia colocou um ritmo na partida, no sentido de aqui nós vamos fazer como nós achamos que devemos fazer. Isso não é fácil no Maracanã contra o Flamengo com qualquer escalação. E foi, de certa maneira, surpreendente. Pois é, a gente viu um Bahia no primeiro tempo dando as cartas mesmo. Era o Bahia que dizia como é que o Flamengo ia jogar, mas o Flamengo conseguiu ter essa saída com o Tite fazendo essas substituições. Zupa, você acha que o Tite, ele encontrou as soluções para as substituições dos jogadores que estão fora por conta de Copa América e agora também por conta de lesão, melhor do que se imaginava? Esse Flamengo joga melhor do que você estava pensando por conta dos desfalques? Dentro das soluções, acho que a que ele mais conseguiu surpreender no que ele encontrou foi o Lohan no Arrascaeta. Porque o Flamengo, dos últimos anos todos, né, porque o Arrascaeta, por convocação ou por lesão, ficou fora de muitos jogos ao longo das últimas temporadas e sempre foi tema do nosso programa aqui. Qual o jogador mais insubstituível no time do Flamengo? E sempre foi o Arrascaeta, porque o Flamengo tinha o Gabriel, mas tinha o Pedro, o Flamengo não tinha o Bruno Henrique, mas entrava o Cebolinha, ou teve época que era Michael, que era não sei quem, sempre teve algum outro ponta para jogar, mas quando saiu o Arrascaeta não tinha quem entrasse e não é que resolvesse, mas ajudasse a minimizar a ausência. E esse menino, o Lohan, que não é um jogador que o Flamengo contratou, porque o elenco que o Flamengo tem, o ótimo elenco que o Flamengo tem, custou muito dinheiro para o Flamengo. O Lohan custou o dinheiro do investimento na base. E ele é um menino, e não parece que é um menino, né? Você vê o Lohan jogando, a impressão que dá é que é um rapaz já de 20 e poucos anos de idade, mas ele não é, ele é um adolescente. E ele vem conseguindo, em vários desses jogos do Flamengo, até antes da Copa América, com a Arrascaeta fora por outros motivos, eu cito
o jogo contra o Corinthians, que para mim foi um jogo de virada do Flamengo na temporada, porque era aquela semana em que o Tite estava ameaçado, depois de derrotas na Libertadores, etc e tal. E o Lohan faz um jogo absurdo contra o Corinthians no Maracanã, ganha confiança para ser um cara para jogar bastante e começa a contribuir com gols e assistências. E hoje, de novo, ele fez um bom jogo enquanto teve fôlego, né? Depois ele é sacrificado pelo Tite para o Flamengo ter esse modelo um pouco mais caçador com o Alan em campo. Mas me surpreende especialmente a entrada dele. O Léo Ortiz de volante foi uma boa notícia, né? Tanto é que, assim, não sei se o Alan estava pronto para 100%, o Alan está voltando de lesão. Mas mesmo com o Alan disponível, quem jogou foi o Léo Ortiz, né? O Alan entrou no segundo tempo. Talvez se o Flamengo não precisasse caçar o Bahia, o Alan tivesse entrado mais na reta final, né? E o Léo Ortiz como volante foi bem também. Então, eu acho que em linhas gerais, por enquanto, né? A Copa América nem começou para o Brasil ainda. Sim. Por enquanto, o Flamengo vem se saindo bem sem os seus jogadores. Era esperado que, mesmo com o Flamengo tendo o maior número de desfalques, também era esperado que o Flamengo tivesse um pouco mais de facilidade que alguns outros times para suprir pela quantidade de jogadores. Então, da mesma forma mas que o Flamengo... mas tem mais jogadores fora então, também, né? As duas coisas são verdade. Da mesma forma que o Flamengo é o que mais sofre desfalques, é o que mais tem recurso para suprir. Né? Então, é uma balança. Mas, por enquanto, o Flamengo vem surpreendendo nesse sentido, sentindo menos do que imaginava, pelo menos em termos de pontuação. Né? O Flamengo teve dificuldade contra o Grêmio, conseguiu vencer no contra-ataque. O Flamengo teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, buscou o empate no finalzinho. O Flamengo teve dificuldade hoje e encontrou ao longo da partida os caminhos para esse tremendo triunfo contra o Bahia. Ia falar vitória contra o Bahia, mas não aí gostam, é espizinhar, né? Mesmo quando é contra o Bahia, é espizinhar no torcedor do Bahia. Então esse tremendo triunfo contra o Bahia. Ô, André Kfouri, eu não vou te dizer, não vou falar surpreende as soluções do Tite, mas o Flamengo joga melhor do que você estava pensando com todos os desfalques da Copa América? Sem dúvida. É que os resultados, eles são soberanos e a gente fala em 3 rodadas diante dessas dificuldades, 7 pontos. Você vai dizer o quê? Né? Então, parte daí. Se o Flamengo tivesse feito 3 exibições e perdido 2 jogos e empatado 1, a gente já está aqui falando, olha como está sofrido para o Flamengo, como sente falta dos jogadores que estão na Copa América. Mas fez bons jogos. E aí o mundo ia estar caindo porque... Poderia, né? Poderia ter perdido para o Atlético Paranaense e empatado hoje, é o que estava acontecendo até os acréscimos. Né? Exato. Aí nós estaríamos falando de uma vitória, uma derrota e um empate. 4 pontos em vez de 7 em 3 rodadas. Já é uma queda dramática. E seria por isso. Seria porque há uma dificuldade em acertar uma equipe do ponto de vista competitivo sem esses jogadores, mesmo que a comissão técnica do Flamengo e todo mundo soubesse quem seria convocado e tal. Eu sempre falo, a coisa poderia ser pior. O Pedro fez uma assistência para o Gerson hoje, e se ele tivesse agora nos Estados Unidos servindo a seleção brasileira, ninguém ia poder dizer que ele foi convocado injustamente. Até me surpreende o Pedro não estar na seleção, mas felizmente para a torcida do Flamengo e para o Tite, ele está no Rio, trabalhando, jogando e ajudando muito e mantendo o seu bom nível. Sendo um dos poucos jogadores que tem sido regulares e muito acima do plano do time coletivamente em 2024. Mas agora o Flamengo vai se encontrando. E essa comemoração de hoje, ela é a comemoração de um gol, mais um no finalzinho, e isso mexe muito, né? Se mexe com o torcedor, imagine com o jogador que está no campo, num jogo difícil como o de hoje. Mas é a comemoração também de um time que se sente em dificuldades e que se orgulha de, até agora, estar conseguindo superar essas dificuldades. Então, eu acho que é uma vitória. Eu assim, por conhecer o Tite, a gente até imagina o que ele vai dizer na entrevista coletiva. Ele vai demonstrar um orgulho tremendo dos jogadores do Flamengo, esses que estão aí no Rio de Janeiro trabalhando. Ele vai falar da bola parada, que rendeu pontos, rendeu 1 ponto na rodada passada e 3 pontos hoje. E ele vai falar dessa comunhão com o torcedor, a forma como o time celebrou a vitória em campo. A gente está vendo de novo as imagens. Eu vou ficar muito surpreso se ele não mencionar essas 3 coisas. O orgulho dos jogadores, a forma como o Flamengo superou as dificuldades e a comunhão com o torcedor. Que sem ela, nada seria possível. Vamos lá, tomara que ele não me desminta aqui, eu tenho que dar a explicação. Mas
Galera, isso aí, o Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima, né? O Flamengo tem surpreendido, né? Apesar do Flamengo estar com o time bastante desfalcado, um grande número de jogadores do Flamengo estão nas seleções aí do Uruguai, né? Principalmente. Né? E o Flamengo mesmo assim tem conseguido fazer bons jogos. O Flamengo até o momento ainda não perdeu, sem esses jogadores. E agora o Flamengo no final de semana tem jogo também importantíssimo também, é jogo contra a equipe do Fluminense, que é a lanterna do campeonato, e já o time do Cruzeiro, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Bahia, não, o Bahia enfrenta o Cruzeiro, né? Vai jogar em casa na Arena Fonte Nova, é jogo também valendo também posições também no G4 do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também encostou na tabela e o Bahia, nesse momento, vai ficando na quinta colocação com 18 pontos e agora fica 3 pontos atrás do Flamengo, que assume a liderança do Campeonato Brasileiro, deixando a equipe do Botafogo na segunda colocação com 20 pontos. E o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante. E o Tite, né? O Tite parece que conseguiu ajeitar o time do Flamengo. O time do Flamengo tem mostrado muito mais em campo, tem entregue mais. Até o Gabigol, que tem entrado no segundo tempo, tem entrado melhor do que nos últimos jogos, né? Parece que está melhorando um pouquinho o rendimento dele, mas ainda não é o suficiente, né, para ele jogar bastante tempo. Ainda ele é a terceira opção nesse time do Flamengo.